Meu nome é Bruno Romani, eu sou repórter do Link, estou aqui no Estadão, vai completar um ano. Cubro tecnologia desde 2008 e cubro inteligência artificial assim, com bastante dedicação nos últimos 3, 4 anos, porque eu acho que essa é uma das áreas que tem maior potencial para revolucionar a sociedade. Bom, a pauta do VAR, e se o VAR fosse uma inteligência artificial, ela surgiu de um jeito curioso, ela surgiu no Twitter. Eu sigo um especialista em inteligência artificial, que é uma fonte nossa em várias reportagens, e durante uma das 1000 polêmicas sobre o VAR no Campeonato Brasileiro, o cara começou a twittar ali que ele imaginava que no futuro o juiz seria substituído por uma inteligência artificial, mas isso meio que ficou ali, eu dei risada na hora, depois... no mesmo tweet, o Bruno Capelas, o editor do Link, ele também viu esses tweets e aí ele chegou comigo na segunda-feira comentando e já jogando uma pauta no ar. E fazia muito sentido você imaginar que a inteligência artificial poderia substituir o árbitro de futebol, porque essencialmente a gente está falando de análise de imagens e inteligência artificial ela é treinada, ela é muito boa em análise de imagens, então a afirmação da nossa fonte ela fazia muito sentido. Então, a partir disso, a gente pensou quais as pessoas que podem falar de análise de imagem aqui no Brasil e de inteligência artificial. A gente chegou a 2 nomes, um deles é o Fernando Osório, que é da USP de São Carlos, que ele é um dos maiores nomes em carros autônomos aqui no Brasil. E por que a gente chegou em carros autônomos? Porque um carro autônomo, ele essencialmente está analisando imagem o tempo todo e tomando decisões. Então a gente achou que falar com ele seria importantíssimo. E também a gente decidiu falar com o Marcelo Zufo, que também é professor da USP aqui de São Paulo, que tem uma longa carreira em tecnologia, mas principalmente envolvimento com o futuro da televisão, o futuro das imagens. Então também fazia sentido falar com alguém que entende sobre imagens, né, sobre TV. A gente falou com os dois e a nossa tese que a gente imaginava, ela se comprovou. O Zufo falou assim, é possível treinar uma inteligência artificial com milhões de imagens de futebol e talvez futebol seja o esporte ou seja o tipo de atividade humana mais documentado em imagens nos últimos 20, 30 anos. Então, sim, a gente tem bastante imagem para treinar uma inteligência artificial. E depois a gente levou esses questionamentos para o Fernando Osório e ele, por ser um especialista em carros autônomos, ele fez algumas ponderações importantes, porque ele falou que o carro autônomo ele analisa a imagem em 3D e o VAR ele não faz isso, né? Ele analisa a imagem em 2D, então ele fez essas ponderações sobre as dificuldades. Beleza, a gente tinha os especialistas, só que é óbvio que a gente tinha que... essa discussão, o VAR levanta muita discussão, então a gente teria que levar essa discussão para quem certamente seria contra a máquina. E aí é óbvio que Arnaldo César Coelho é o árbitro mais conhecido do Brasil, o comentarista de arbitragem mais conhecido, e eu já sabia que ele ele não é muito fã do VAR, né? Ele sempre se posiciona contra, então foi legal entrevistá-lo sobre o assunto, porque eu já sabia que ele ia falar que a regra não é clara, que a regra é subjetiva. E aí ele respondeu o que a gente imaginava, assim, que ele seria contra e que tem o fator humano. Aí a última peça do quebra-cabeça, assim, porque o Arnaldo, embora seja uma pessoa muito conhecida, ele não tem nenhuma ligação, pelo menos conhecida, com a CBF, então a gente tinha que falar com quem está implementando. E a gente acabou também indo atrás do Leonardo Gaciba, que é o chefe de arbitragem, e ele, surpreendentemente, ele foi até mais aberto à tecnologia no esporte do que até o Arnaldo, e falou que a CBF imagina não substituir o árbitro por uma inteligência artificial, mas usar a inteligência artificial para treinar árbitros humanos. Acho que essas foram as pontas dessa reportagem. Talvez a última peça legal que aconteceu durante a apuração, que a gente teve a ideia até a execução, no meio do caminho, quando eu estava levantando fontes e possíveis caminhos, acabei descobrindo a empresa da Bélgica, que eles têm eles estão iniciando um VAR com inteligência artificial, que faz a linha do impedimento automático, mas a gente não sabia que existia também. Isso é o tipo de coisa legal que acontece numa reportagem
que você segue um caminho e de repente tem uma coisa mais legal ainda que ajuda a contar a sua história, e foi isso que a gente falou com eles, e o VAR deles aparentemente é bem legal e vai ser usado na Copa do Mundo Sub-17 que vai acontecer aqui no Brasil em novembro. Então esse foi o caminho.